Graça e paz da parte do Senhor Jesus, uma ótima tarde. Vou deixar um ensinamento onde que o Senhor nos deu, né, uma direção a parte do Senhor Jesus. Aqui o pastor Ailton mais uma vez denunciando o pecado, testificando a obra e testificando a operação do bom pastor. Como fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. O Senhor me trouxe Hebreus pela permissão e pela graça, capítulo 13, o versículo 7 e 8, que diz assim, meus irmãos: lembrai vós dos vossos pastores, que vos falava a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós atentarmos para aqueles a qual que estão nos ensinando a palavra do Todo-Poderoso Deus, como fala em Salmos 119, o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas também como fala em Provérbios 7:1, filho meu, guarde as minhas palavras quando os meus mandamentos dentro de ti como a menina dos teus olhos. Ele está trazendo para nós que a essência daquilo a qual que nos leva para o caminho da eternidade, aqueles que têm ensinado e instruído dentro da palavra do plano da conversão, da santificação e do poder da glória e da manifestação de Deus, aonde que também fala em 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 18, que diz assim: antes cresçais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Este versículo a qual que eu iniciei, pelo ensino a qual que o Senhor tem fundamentado, lembrai vós dos vossos pastores. Lembra daquele que te ensinou, que te instruiu dentro da verdade. Lembra daquele que mostra, independente das falhas, dos erros e das nossas lutas, que o bom pastor é Jesus Cristo, o Rei da Glória, o nosso Senhor. Ele tem nos instruído e dado exemplo e nos ensinado pelo caminho da fé, pela virtude do Espírito, para o caminho a qual que nós contemplamos e assim estamos almejando viver no plano da eternidade, que dentro da justificativa daquele a qual que é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele tem feito por mim e por você. Lembrai das coisas que nos traz a mentalidade, a transformação, a renovação e a contemplação daquele a qual que nos traz o caminho da verdade. Como ele fala em Filipenses 2:5, tem o mesmo sentimento do que o de Cristo. Ele está falando, se você for imitador de Cristo, você vai dar exemplo de Cristo, você vai dar direção de Cristo, você vai viver para Cristo, você vai glorificar em Cristo ao caminho da verdade. E aqueles que te dão exemplo, que te ensinam, que te instruem, ei, ore pela vida deles. Eles também são necessitados das orações de vocês. Eles também são pessoas, são seres humanos como qualquer outro que tem lutado contra a tua própria vontade, contra os teus próprios desejos, contra a tua própria mentalidade, para que tenha a mentalidade de Cristo crescendo, se renovando, se transformando naquilo que te traz vida. Guarda as palavras de Deus, fortifica nela um caminho de virtude, de graça, de santidade. Porque Deus está esperando de mim e de você. Rendemos o verdadeiro louvor a Cristo. E para nós sermos exemplo de Cristo, temos que se banhar na palavra que nos leva para a eternidade. Palavras de vida eterna. Palavras que nos traz base, força, vigor, graça. E assim também nos alicerça na rocha, na fortaleza, naquilo que nos leva para a eternidade, para o céu. Lembre bem de seus pastores, ore por eles. Pare um dia e vê que todos aqueles que têm compromisso com a verdade têm compromisso com o patrimônio de Cristo, que é as almas. E o Senhor, que vocês tanto buscam, e nós temos esse compromisso de viver lutando pelo próximo, se entregando pelo próximo e não vivendo a nossa vida, mas vivendo
a vontade do nosso bom pastor. Assim como ele deu exemplo, assim nós também façamos. Eu deixo uma mentalidade de gratidão. Tenha gratidão por aqueles que se dedicaram em falar os mistérios da verdade do reino dos céus e ensinar, e instruir para toda eternidade, porque o caminho daqueles a qual que vieram do céu instrui para voltar da onde que nós saímos, porque neste tempo presente a qual que estamos aqui, somos como o Deus Todo-Poderoso se desfez, se despiu da glória dele. E como o homem vem aqui, lutou, testificou e mostrou que o homem também pode vencer para morar no plano que é para todos sempre. A eternidade ainda tem aqueles a qual que vieram do plano da eternidade para testificar a confirmação do plano daquele a qual que nos chamou e nos deu exemplo e fez com excelência, sem nenhum pecado, mas carregou o meu e o seu pecado, para mostrar para nós que ainda há pessoas idôneas que buscam fazer a vontade de Deus e luta pelo patrimônio de Cristo, que são as almas, e entende que nós não somos daqui, somos estrangeiros. Somos pessoas que estamos neste plano somente para testificar aquele que nos trouxe resultado. Jesus Cristo, o Rei da Glória e General de Guerra. Olha para o bom pastor e ore por aqueles que estão lutando para ser exemplo em Cristo Jesus. Nessa tarde gloriosa, eu deixo esse ensino, esse estudo. Honra os teus líderes, ora por eles, luta por eles, seja um só com ele, porque o cabeça está nos vendo. E como nós somos um corpo, a igreja não tem como eu ser sozinho. Eu sou dependente de um corpo. Um corpo tem várias partes. A mão, o pé, o braço, o pescoço. Mas o cabeça é Cristo. E ele conduz todo o corpo ao caminho da verdade. O cabeça dá ordem e o corpo todo obedece. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Vamos lutar em unidade. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ajude seus pastores, porque a guerra neste mundo, para alcançar o plano da eternidade, Jesus deu exemplo. Assim vamos fazer, para a glória de Deus. Amém? Fiquem na paz e que Deus abençoe.